Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, depois de um empate melancólico contra o Ituano ontem em São Januário, o Vasco vai virar a chave e vai tentar aí recuperar, ter forças de onde não tem, né, seu Maurício Souza, para conseguir corrigir os erros e voltar aí a vencer já no próximo sábado contra o Vila Nova. Vamos falar de como que está a situação do Vasco na Série B, a classificação, também aí os próximos jogos do Vasco. Vamos falar também aqui da situação da SAF e também de reforços, hein? Os executivos da 777 Partners já teriam dado o aval para o Vasco buscar 2 reforços, e entre eles está o Paulinho, meu amigo. Ó, vamos falar bastante desse assunto, pode ser que tenhamos alguns jogadores interessantes jogando no Vasco para ajudar a gente a voltar à elite do futebol, porque precisa de reforço. E na minha opinião, o maior reforço para o Vasco hoje é demitir o Carlos Brasil e demitir o Maurício Souza. Mas antes de começar o vídeo, deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Se inscreve aí se você é novo por aqui, amigo. Falta pouquinho pra gente chegar a 170 mil inscritos. A fase do Vasco não tá boa, mas a gente continua amando o Vasco e querendo saber das notícias do nosso clube, né? Pra você não perder nada, se inscreve aí pra ajudar bastante o nosso crescimento aqui no YouTube também. Valeu demais! Após o empate ontem contra o Ituano, o Vasco permanece na segunda colocação com 35 pontos. O Vasco está hoje a 6 pontos do Cruzeiro. O Cruzeiro, que ainda vai entrar em campo nessa rodada, pode abrir uma distância de 9 pontos para o Vasco e praticamente garantir já o acesso à primeira divisão, né? Já vai ter uma vaga a menos aí para o Vasco disputar. O que vem incomodando o torcedor vascaíno é as péssimas atuações, né? Isso credenciou aí o Bahia e o Grêmio a encostarem no Vasco. O Vasco tinha uma distância até considerável para esses times e hoje o Bahia é o terceiro colocado com 34 pontos e o Grêmio é o quarto colocado com 33. Por sorte do Vasco, ambos já empataram na rodada e não conseguiram ultrapassar o nosso time. Mas o Vasco já vê a distância para o quinto colocado, o primeiro time fora do G4, já começar a encurtar, né? A Tombense ultrapassou o Sport e chegou a 28 pontos. E hoje a distância do Vasco para o quinto colocado é de 7 pontos. Se o Vasco tivesse feito o seu dever de casa, essa distância estaria a 9 pontos hoje. Mas infelizmente a situação foi essa e a gente espera que o Vasco consiga corrigir esses erros para o próximo jogo contra o Vila Nova. Joga em Goiânia, fora de casa, no próximo sábado, às 4h30 da tarde. Depois, no próximo dia 28, na quinta-feira, o Vasco volta a jogar em São Januário, às 7 horas da noite, contra o CRB. E também depois, no domingo, joga contra a Chapecoense. Jogo aí às 4 horas da tarde, jogo que pode prometer a estreia do Alex Teixeira, com o Caldeirão com certeza lotado e o Vasco, se Deus quiser, vencendo a Chapecoense também, né? Esses são os 3 próximos jogos do Vasco. O técnico Maurício Souza está mais perdido que tudo no comando do Vasco. Ele não vai corrigir os problemas, ele não tem forças para conseguir treinar o time do Vasco. Aí você pega aquela entrevista bizarra que foi a apresentação desse treinador, o Carlos Brasil, elogiando o técnico, elogiando os números do técnico, que não existiam números nenhum para elogiar, cara. O cara nunca foi técnico na vida dele, somente treinou times na categoria de base. Foi ridícula essa contratação. E o que está acontecendo hoje no Vasco é culpa do Carlos Brasil, especificamente dele. Ele é o grande culpado disso. Eu vejo muita gente culpando, xingando o Maurício Souza. Ele é um pobre coitado que meteram ele lá no Vasco. Quem contratou que é o grande culpado, que é o Carlos Brasil, que fez o scout. E acabou escolhendo a dedo o Maurício Souza. Entre vários nomes disponíveis, ele escolheu um cara que nunca treinou um time profissionalmente. É lamentável o que a gente está vendo dentro do Vasco, o amadorismo segue reinando dentro do clube e a gente espera uma solução o quanto antes. Mas infelizmente, enquanto a SAF não acontecer no Vasco, essas pessoas vão continuar destruindo o nosso futebol e o Vasco vai perder jogo após jogo. Já perdeu o que tinha de melhor, né? O sistema defensivo do Vasco foi pro espaço, tá tomando gol todo jogo e o técnico não vai conseguir corrigir esses problemas do clube, porque ele não é um treinador de futebol. É simples, cara, é simples. Eu não vejo uma solução rápida pro Vasco, a menos que demita o Carlos Brasil e também esse treinador e o Vasco consiga contratar algum técnico que já treinou algum time na vida. Porque se for para dar vaga para estagiário, era melhor ter pegado o técnico do Sub-20 do Vasco, que não ia ter que gastar, já tava lá no clube. Era melhor ter feito isso, velho. Por que trouxe esse treinador fraquíssimo pro clube? Pra fazer isso aí? Pra destruir o acesso do Vasco? Porque é isso que eu tô vendo que o Carlos Brasil está fazendo no Vasco hoje. Deixe aí nos comentários o que você espera aí desses próximos jogos do Vasco, se você acredita em boas vitórias do Vasco nesses 3 próximos jogos. A situação do Vasco na Série B já está muito ameaçada por esses outros times que vêm na sequência, né? O Grêmio, o Bahia, que estão bem perto aí da pontuação, podem ultrapassar o Vasco
caso vença seus jogos e o Vasco tropece na rodada. Se o Vasco não conseguir ganhar do último colocado da Série B, que é o Vila Nova hoje com 14 pontos, pode esquecer acesso porque não vai subir. Bom, pessoal, agora vamos falar aí da SAF, né? Com a proximidade do acordo entre o Vasco e a 777 Partners para a criação da SAF no clube, a reunião realizada na manhã desta terça-feira ficou decidida a dissolução do comitê de futebol, que era formado pelo presidente Jorge Salgado, o diretor executivo Carlos Brasil e também os conselheiros Marcel Cascos, Cláudio Cardoso e Flávio Lopes. O presidente agradeceu aos membros do Comitê do Futebol pelo trabalho desenvolvido. O departamento de futebol já se prepara para iniciar a integração com os responsáveis pela 777 Futebol Group. Observação: o Carlos Brasil segue como gerente de futebol. O comitê que auxiliava o presidente é que foi dissolvido, porque agora o Carlos Brasil passa a fazer planejamento junto com a 777 Partners. Em vez do cara deixar o clube, parece que ele ganhou mais força dentro do Vasco, né? Mas vamos ver até quando isso vai acontecer, até a chegada dos norte-americanos, que vão analisar a fundo como que está a vida do Vasco, como que está sendo feito esse trabalho. Acredito eu que eles deverão manter o Carlos Brasil até o final da temporada e a partir de 2022, talvez com o novo diretor de futebol, comece aí a montagem realmente do forte Vasco da Gama, que tem que voltar para a primeira divisão e, se Deus quiser, ano que vem, na elite do futebol, voltar a ganhar títulos. E os norte-americanos também não param por aí, né? Segundo as informações do canal Atenção Vascaínos, a expectativa é que até o dia 7 de agosto é prevista a data aí para a votação da AGE. Se tudo ocorrer dentro do esperado, a 777 Partners irá investir na contratação do atacante Paulinho do Bayer Leverkusen. O jogador já foi contactado por intermediários e acenou uma possibilidade de voltar ao Brasil, mas o jogador também não descarta uma possível permanência no futebol europeu. A gente que vem falando do Paulinho já aqui há alguns dias, né? O jogador quer deixar o clube alemão, mas não esconde o desejo também de voltar ao Vasco. Só que infelizmente o Vasco já vem encontrando uma forte concorrência aqui no Brasil. O Atlético Mineiro e o Palmeiras surgem aí como fortes concorrentes para contratar o Paulinho. O Atlético Mineiro hoje estaria à frente dos demais para contratar o jogador, já tem uma possibilidade para tentar entrar em contato com o jogador e tentar fechar a negociação. O Vasco, se ficar esperando, não vai dar tempo e o jogador vai fechar com outro clube. Esse é o grande problema do Vasco, né? Ficar esperando, o torcedor já está cansado disso e ainda tem uns vermes que atrapalham o segmento da SAF no Vasco, né? Como está sendo lá essa palhaçada lá na Alerj. É lamentável isso e emperrou totalmente o processo da SAF dentro do Vasco e o Vasco não está conseguindo encontrar uma solução até agora. O Vasco tenta caçar e se eliminar, mas a semana já está correndo e o Vasco pode perder mais uma semana para conseguir resolver essa situação da SAF, né? Muito tempo e o Vasco está todo enrolado, meu amigo. Complicado demais essa situação. Essas pessoas surgem do nada para ferrar a vida do Vasco. Vai ser sempre assim. Enquanto não for vendido, é isso que acontece dentro do Vasco. Sanguessugas malditos querendo acabar com o futebol, acabar com a vida do Vasco. E é isso que eles querem ver. O Vasco perdendo jogo após jogo e permanecer na Série B, porque esses vermes não são vascaínos. E além do Paulinho, a 777 Partners tem interesse em trazer um outro nome aí para o Vasco, né? O atacante Marcinho, que está atualmente no Kawasaki Frontale. O jogador, inclusive, entrou em campo hoje na derrota do clube japonês para o Paris Saint-Germain por 2-1 em um amistoso. O jogador é titular da equipe atualmente e já houve um contato entre as partes. O atacante tem 27 anos e no Brasil já jogou no Internacional e Fortaleza. Antes de fechar com o Kawasaki Frontale, ele também atuou no futebol chinês. Na atual temporada, jogando pelo campeonato japonês, o jogador atuou em 16 partidas, marcou 5 gols e deu 2 assistências. O jogador que atua ali pela ponta esquerda, certamente a 777 Partners deve ter visto o péssimo futebol que vem apresentando o Gabriel Peck e pensou, mano, vamos contratar um cara aqui porque não dá pra ficar com esse jogador medíocre no time do Vasco, né? E com certeza o Marcinho é muito mais jogador que o Gabriel Peck. O torcedor do Fortaleza até hoje clama por um retorno do atacante que jogou muito bem lá no futebol cearense e com certeza é um jogador muito interessante, na minha opinião. Eu acompanho o futebol japonês e ele é um jogador muito interessante. Ele forma um ataque ali com o Leandro Damião, cara. Lembra dele? Aquele mesmo que jogou aqui em vários clubes do futebol brasileiro. É parceiro de ataque do Marcinho lá no Kawasaki Frontale, que é o melhor time do Japão nos últimos 10 anos. Vem amassando todos os seus adversários e fez frente ao PSG. Perdeu somente por 2-1 e ainda fez gol no PSG, cara. É um time muito interessante. Jogadores de alto nível e também o campeonato japonês já tem uma evolução muito maior do que alguns campeonatos, como por exemplo no
futebol árabe. Minha opinião seria muito válida essa contratação. Logicamente, a gente quer ver o Paulinho também sendo contratado, né? Porque ele joga também pelo lado esquerdo. Acredito eu que um dos dois deverá ser contratado. E se o Vasco demorar demais, o Paulinho vai acabar fechando com outro clube aqui no Brasil, ou até mesmo permanecendo em algum clube menor lá no futebol europeu. Deixa aí nos comentários se te agrada tanto a contratação do Paulinho e também do atacante Marcinho, que está no casaco Frontale. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, hein? Tamo junto. E é nóis, saudações vascaínas. Vamos torcer por dias melhores. E essa demissão do Maurício Souza, né? Porque tá difícil.